madrasta tenta empurrar enteado na praia, mas o cachorro revela um segredo impactante. Era uma manhã fria na praia e as ondas quebravam como gritos de dor. Lucas, um garoto de 16 anos, caminhava na areia úmida, seu olhar distante, perdido nas lembranças da mãe. Desde que ela falecera, ele se sentia um náufrago num mar de tristeza. Ao seu lado, Helena, sua madrasta, parecia ser feita da mesma frieza das águas que se espremiam contra a costa. A relação deles nunca foi fácil, e agora, após a tragédia, a opressão de Helena pesava como uma âncora no peito de Lucas. "Vamos, Lucas! Sempre você com essa cara de enterro!", disse Helena, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Ele apenas respondeu com um olhar vazio, sentindo cada vez mais que estava preso em um pesadelo sem fim. O vento gelado soprou e um arrepio percorreu sua espinha. Enquanto caminhavam, Helena parou abruptamente, seus olhos brilhando com algo que Lucas não conseguia decifrar. "Você sabe, Lucas, para vencer os fantasmas do passado, às vezes é preciso se livrar deles de maneira mais definitiva." Ele sentiu o coração acelerar. O que ela queria dizer? Mas a verdade o atingiu com força. Helena se aproximou dele de forma ameaçadora, seus olhos ganhando uma frieza mortal. "É isso que você precisa, Lucas. Olhar para o fundo do abismo e ver a verdade." E de repente, ela tentou puxá-lo para as águas geladas. Coração na boca, Lucas lutou, mas Helena era surpreendentemente forte. Ele sentiu o frio da água batendo em suas pernas e a perda iminente se aproximava. Mas em um instante de desespero, Max, seu leal cachorro, rosnou ferozmente. Em um movimento ágil, ele se lançou contra Helena, derrubando-a com um impacto que soou pela praia como um trovão. Tanto Lucas quanto Helena caíram, e o mundo pareceu desacelerar. Max, agora protetor, latia como se estivesse avisando sobre algo muito maior. Quando Helena se levantou, seu rosto estava pálido, mas com uma expressão assustada. Você não deveria ter feito isso!" esganiçou ela, sua voz tremendo de uma maneira que Lucas nunca tinha visto antes. E então, antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Helena começou a contar uma história. A sua mãe e eu, um dia fomos mais que conhecidas. Havia segredos, um pacto obscuro que ligava nossos destinos. E agora, você está no meio disso tudo. O coração de Lucas disparou. Ele estava não apenas lutando pela própria vida, mas também enfrentando sombras do passado que nem sabia que existiam. Palavra por palavra, a tensão ia crescendo. Lucas ficou paralisado, as ondas ainda quebrando ao fundo. Mas agora, com um tom de inquietação. Que pacto? Que segredos? O que mais ele não sabia sobre a sua mãe? A fúria e a confusão se misturavam, e a sensação de traição começava a tomar conta dele. A voz de Helena agora reverberava como um eco distante, uma melodia macabra que preenchia seus pensamentos. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Lucas estava paralisado, sua mente em turbilhão diante das palavras de Helena. O que ela estava dizendo? Um pacto? Ele tentou entender, mas tudo parecia confuso. O vento gélido o puxou para a realidade e a adrenalina da luta ainda pulsava em suas veias. Ele olhou para Helena, as incertezas se misturando à raiva. Mas antes que pudesse responder, um grito ecoou pela praia, cortando o ar. Cuidado! Uma voz familiar reverberou e Lucas virou a cabeça. Era Clara, sua melhor amiga, correndo em direção a ele, descompassada. Max, ao seu lado, chorando, rosnava vigilante. O que Clara estava fazendo ali? Em meio ao caos, a nuvem de confusão se dissipou momentaneamente, mas logo foi substituída por um pavor crescente. Clara! Lucas gritou, a voz quase falhando. Mas ela não parou. Entrou no meio da briga, empurrando Helena de lado. Você não pode fazer isso, Helena! Ele não é um brinquedo! O olhar de Clara encontrou o de Lucas, e dentro dele havia um misto de preocupação e desespero. O universo deles parecia girar, e a dança da tensão se intensificava. Mas quando Clara tocou em Helena, uma onda de energia pulsou. Algo parecia errado, muito errado. Então, em um instante, tudo mudou. Helena fez um movimento abrupto e, com um gesto de desespero, algo brilhou em sua mão. Uma joia antiga que parecia vibrar com uma luz própria. Você não entende, ele não pode saber. A voz de Helena soou como um eco distante, misturada ao som das ondas. No movimento rápido, Clara agarrou o amuleto e uma explosão de energia iluminou a praia. Lucas se sentiu sendo puxado para outro lugar. Ele viu flashes de imagens, de memórias que não eram suas. Sua mãe, jovem e sorridente, e de repente, um feixe escuro surgindo entre elas. Um pacto, um acordo com forças obscuras. Que maldição era essa? Lucas! Clara gritou, sua voz se arrastando no ar. Os olhos de Lucas estavam fixos no amuleto. E a realidade começou a desvanecer. Uma sensação de frio atravessou seu corpo e lágrimas brotaram de seus olhos. Ele sentia que tudo o que sabia estava se desintegrando. E então, uma gritaria. As pessoas na praia começaram a sussurrar, a fitar. A cena com horror. Olhem! Alguém gritou. As ondas pareciam se agitar com uma força sobrenatural, como se algo estivesse despertando das profundezas. Elas sabem! Você não deveria ter feito isso! Helena gritou, terror estampado no rosto. Agora! Não tem como voltar atrás. O amuleto piscava, acendendo um brilho que iluminava não só os rostos ao redor, mas também um medo dentro dele. Lucas se sentiu como se estivesse afundando. Relacionamentos, lealdades, tudo o que ele acreditava ser verdade estava agora em questão. O que Clara realmente sabia? Qual era o papel dela nesse jogo sombrio? E mais importante, que destino os aguardava? Ela olhou para ele e um silêncio eterno se estabeleceu entre eles. O tempo parecia custar a passar. As ondas sussurrando segredos que ele não conseguia compreender. E então tudo se tornou um borrão. As luzes, os gritos, os olhares apreensivos.
Uma onda de choque tomou conta dele. Lucas percebeu que não era só sobre ele e Helena. Era um legado maldito, uma herança de sombras que agora ameaçava consumir tudo ao redor. Lucas, Clara começou, mas suas palavras se perderam na agitação. O mundo girava e Lucas, preso em um mar de incertezas, percebeu que as verdades estavam emaranhadas, como uma rede. O que viriam a descobrir a partir daquele instante? Quais segredos ainda estavam escondidos? A resposta estava além do horizonte da praia, nas ondas que quebravam de forma inquietante, como se quisessem levá-lo junto em sua dança caótica. O mundo girava ao redor de Lucas, cada batida do seu coração ecoando como um tambor de guerra. O brilho do amuleto iluminava outras sombras na praia, e tudo parecia deslizar entre seus dedos. O olhar de Clara estava fixo, e ele podia sentir a energia pulsando entre eles, como um vínculo que ele nunca entendeu completamente. Estava prestes a gritar, a perguntar tudo o que estava em sua mente, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma onda de luz começou a envolver Clara. Clara, não! Sua voz saiu como um sussurro desesperado, mas ela já estava em ação. O brilho do amuleto parecia magnetizar tudo ao redor, as ondas uivando, a areia tremendo sob seus pés. Então, num piscar de olhos, ela se afastou dele, arrastada pela força que emanava do amuleto. Lucas viu o que nunca imaginou ser possível. Clara sendo sugada para um portal que se formou no meio da praia. Clara! Ele gritou, mas a voz se dissolveu em meio ao caos. O amuleto cintilava. Não era mais um objeto, mas uma entidade viva, pulsando com uma energia que ressoava não apenas nas ondas, mas em seu interior. Lucas sentia que aquele objeto estava ligado a algo maior, a um universo que estava muito além de sua compreensão. Ele olhou para Helena, cuja expressão agora era de puro terror. O rosto dela estava pálido e seus olhos refletiam um horror indescritível. Você não pode deixá-la ir. Ele não sabia se falava com ela ou consigo mesmo. Cada segundo se estendia, como se um novo tempo começasse, e a multidão ao redor havia parado, fixando os olhares horrorizados na cena. Suddenly, a figura emergiu das profundezas d'água. Era uma mulher, jovem e bela, com longos cabelos escuros que dançavam como algas nas ondas. Sua presença emanava uma força indescritível, e Lucas sentiu que conhecia aquele rosto de algum lugar. Apenas um reconhecimento, uma memória que não fazia parte de sua vida, mas de outra. Você fez seu chamado, Lucas, ela disse, sua voz ecoando nas ondas. Clara está onde você nunca deveria ter estado. E agora o pacto foi ativado. A revelação explodiu no interior de Lucas como um trovão. Clara, envolvida em um pacto? Ele olhou para a mulher, esperando respostas que passaram desapercebidas pelas sombras de sua mente. E então, numa fração de segundo, lembrou-se de algo. As conversas de sua mãe, os olhares furtivos, os segredos escondidos em cartas que nunca foram abertas. Quem é você? Lucas perguntou, a raiva e a confusão se misturando dentro dele. O que você quer de mim? Eu sou parte daquilo que você e sua mãe deixaram inacabado. O pacto não foi apenas dela, mas seu também. É hora de você de assumir seu lugar. A mulher deu um leve sorriso, mas havia uma tristeza por trás daquela expressão. Se você não agir agora, ambos estarão perdidos. O amuleto é a chave. A tensão crescia.
Lucas olhou em volta. As pessoas na praia, aterrorizadas, murmurando entre si. Ele viu Helena paralisada, como se a realidade tivesse esvaído a sua essência. Era um quebra-cabeça se montando, e cada peça parecia mais confusa que a outra. Sua mãe, o legado, a presença daquela mulher, tudo colidia de uma maneira explosiva. Você não pode ter Clara, Lucas gritou, cada palavra carregada de desespero. Não vou deixar isso acontecer. Mas a mulher na água balançou a cabeça, jogando os cabelos para trás. Você não tem escolha, Lucas. O destino não é tão simples. Entre na onda, ou você perderá tudo. E nesse momento, uma explosão de luz cercou Lucas e Clara. Antes que ele pudesse compreender completamente, uma onda violenta ultrapassou seus limites de percepção. Ele saltou, tentando alcançar Clara na luminosidade, mas tudo se apagou. Em meio ao silêncio, a praia ficou vazia. O amuleto caiu na areia, vibrando, como se ainda quisesse cumprir sua promessa. O que tinha acontecido? Clara estava longe. E Helena? O que ela sabia? A mulher na água começou a desaparecer entre as ondas, e o rosto de Lucas se contorceu de pavor. Ele não entendia o que tinha acontecido com os seus laços, as suas verdades. Com cada respiração, a realidade parecia se desintegrar, deixando apenas um vácuo profundo em seu coração. Frio e solitário, ele olhou para o amuleto jazendo na areia. A única coisa que restava e um novo começo à espreita. Qual seria o próximo movimento? E, acima de tudo, o que mais ele perderia? O amuleto pulsava na areia e a sensação de perda ainda pesava em Lucas. Ele estava paralisado, olhando para o objeto que antes parecia uma chave e agora parecia uma maldição. Clara havia desaparecido e uma dor aguda invadiu seu peito. Helena estava em pé, mas o medo que emoldurava seu rosto a tornava alguém quase irreconhecível. As vozes da multidão à sua volta começaram a se intensificar, murmúrios e gritos ecoando como ondas furiosas. Então, no meio do tumulto, um movimento chamou a atenção de Lucas. Um homem desconhecido emergiu da multidão com um olhar focado no amuleto. Ele tinha cabelos grisalhos, olhar penetrante e um semblante que refletia conhecimento. Um conhecimento que Lucas não entendia. Ele se aproximou, como se o amuleto estivesse chamando-o. Lucas, você precisa entender, disse o homem, sua voz ressoando como um trovão em meio ao caos. O que está acontecendo aqui não é só sobre você e Clara. A história da sua família é mais densa do que você imagina. Quem é você? Lucas perguntou, a raiva e o pânico entrelaçados em sua voz. O que sabe sobre isso? Sei é que o pacto é uma mancha na sua linhagem. Sua mãe não era vítima, Lucas. Ela foi a criadora do acordo. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Não, isso não pode ser verdade. A voz tremia, as palavras se arrastando enquanto a verdade chocante penetrava em sua mente. Ele não queria acreditar, mas algo dentro dele começou a fazer sentido. A tristeza em sua vida, o riso distante de sua mãe, os segredos que nunca haviam sido revelados. No momento em que você segurou o amuleto, você se tornou parte desse legado. Clara é a chave
para finalizar o acordo, mas sua mãe sabia que isso viria a custar muito. O homem olhou para Lucas com um profundo arrependimento. E agora você precisa escolher. Escolher o quê? A desordem em seu interior era palpável. O que isso significava para ele? Para Clara! Para tudo! Helena, de repente, reagiu. Cale-se! Você não sabe do que está falando! Sua voz estava em choque. Uma mistura de raiva e medo a tornava quase irreconhecível. O homem ignorou o protesto dela. Aquela mulher não é o que aparenta. Helena desempenha um papel importante, um papel que ela nunca revelou. Quando Clara se aproximou do amuleto, ela tocou em algo profundo, algo que pode desatar o ciclo ou selar o destino. Lucas olhou para Helena. O semblante dela estava enrijecido. Que papel ela realmente desempenhava nesse pacto? O que você fez? Ele indagou. O que mais não sabia sobre a mulher que deveria cuidar dele? Não é tão simples, Lucas, ela respondeu, sua voz áspera. Eu fiz o que era necessário para proteger você. Mas uma onda de emoções tomou conta de Lucas. O homem continuou. Se você não tomar uma decisão logo, a verdade será revelada de maneiras que você nunca imaginou. Clara, ela pode não ser quem você pensa que é. O passado guarda muito mais que você imagina. Aquelas palavras foram um choque profundo. Ele olhou para o mar, onde as ondas pareciam querer trazer Clara de volta, ou levá-la para sempre. Então, o que você está dizendo é que Clara também está ligada a isso? Sim, e você precisa descobrir antes que seja tarde demais. O homem estava quase implorando, os olhos brilhando com uma urgência desesperada. Neste instante, tudo se tornou confuso. Como? Um redemoinho que ameaçava arrastá-lo junto. O coração de Lucas batia forte e a realidade ao seu redor parecia desmoronar. O que ele deveria fazer? Qual caminho escolher? E qual era a verdade que precisava ser desenterrada? A energia do amuleto voltou a vibrar na areia. Ele não podia deixar Clara para trás, mas também não sabia em quem confiar. As ondas quebravam com mais força, impulsionando uma tempestade dentro dele, que apenas começava e, à medida que olhava para o homem e depois para Helena, a dúvida o consumia. Quem realmente eram eles? E, principalmente, o que essa história revelaria sobre ele mesmo? O amuleto pulsava na areia e a sensação de perda ainda pesava em Lucas. Ele estava paralisado, olhando para o objeto que antes parecia uma chave e agora parecia uma maldição. Clara havia desaparecido e uma dor aguda invadiu seu peito. O caos na praia só aumentava e o murmúrio da multidão ecoava como um rolar de trovão. Então, de repente, uma onda gigante começou a se formar no mar. Era como se a própria natureza estivesse em êxtase e raiva. A água subiu até quase tocar o céu, e todos fixaram os olhos na cena aterradora, paralisados pelo medo. Lucas sentiu um aperto no peito. Clara, onde você está? Ele não podia deixar isso acontecer. O homem grisalho parecia tão atordoado quanto todos, mas continuou a olhar para o amuleto. Isso não é tudo, Lucas. O que estamos vivendo agora é só uma fração do que vem a seguir. Ele se aproximou, os braços levantados em um gesto desesperado para apaziguar a tempestade crescendo ao seu redor. Foi quando uma luz ofuscante, que parecia vir do próprio amuleto, iluminou tudo à sua volta.
Então, com um estrondo, a onda se quebrou com uma força devastadora, despejando um toró de água pela praia. Lucas se agarrou ao chão, lutando para não ser arrastado. E então, algo emergiu da espuma das ondas. Era Clara. Ou pelo menos parecia. A imagem dela era distorcida, como uma ilusão. O rosto estava pálido, mas em seus olhos havia uma fúria concentrada. Lucas, ela gritou, sua voz cortando através do barulho, como: uma faca, ajuda-me! Mas Lucas não conseguia se mexer. Uma árvore caía sobre a areia, e Helena começou a gritar, mas ele estava fixado nela. Clara, o que aconteceu? Ele berrou, o medo correndo gelado em suas veias. Eu sou a ligação. Ela falou entrecortando a respiração. A ligação que você precisa entender. Então, uma convulsão de energia deu um estalido nas suas mãos. Você não sabe o que precisa fazer. O pacto é seu, Lucas. O chão tremeu e o homem grisalho gritou algo que se perdeu na tempestade. Mas em vez de se assustar, Lucas começou a compreender a magnitude das revelações. Ela não era apenas a filha da amiga da sua mãe. Clara era parte do mesmo legado que ele. Assim como Helena avançou, seus olhos como chamas furiosas. Você não pode acreditar nelas. Elas estão te manipulando. A maneira como ela se referia a Clara era absolutamente distinta e reveladora. Lucas olhou de uma para outra. A fúria de Clara, a determinação de Helena. Uma batalha estava se formando entre as duas. O amuleto na areia começou a vibrar mais rápido e uma onda de calor emanou dele, como se o próprio artefato estivesse lutando contra aquele turbilhão. Foi quando Clara estendeu a mão para Lucas, gritando: você precisa me ajudar a acabar com isso, Lucas. O pacto não é só entre a sua mãe e essa mulher, é entre nós. Os murmúrios na multidão cresceram. Olhares desconfiados se tornaram expressões de horror, à medida que o verdadeiro sentido começava a se formar em torno daquelas palavras. O que era esse pacto que os conectava a todos? Então, em um instante de intensa clareza, Lucas percebeu que não era apenas Clara e Helena que estavam em jogo. Ele também era parte de algo muito maior. Algo que o ligava a todos os presentes e as verdades que nunca soube. O impacto dessa revelação foi como um soco no estômago. Lucas, se você não decidir, o destino de todos será selado. O homem grisalho gritou com fervor. E de repente tudo ficou claro. Clara não era a única com segredo. O que Helena sabia? O que a mulher na água queria? Tudo estava entrelaçado na teia das mentiras da sua própria família. E a verdade do seu passado estava prestes a desmoronar. Enquanto a onda começava a se dissipar, um novo silêncio tomou conta da praia. Todos os olhares se voltaram para Lucas. Ele agora tinha a escolha em suas mãos. O que fazer? Qual é a sua decisão, Lucas? A voz de Clara ressoou, e as sombras que cercavam a praia pareciam sussurrar a resposta. O que ele faria com todo aquele conhecimento? E o que mais estava por vir? O amuleto pulsava na areia e a sensação de perda ainda pesava em Lucas. Ele estava paralisado, olhando para o objeto que antes parecia uma chave. E agora parecia uma maldição. Clara havia desaparecido e a dor aguda invadia seu peito. O caos na praia só aumentava. Os murmúrios da multidão ecoavam como um rolar de trovão, criando um pano de fundo aterrador para o momento decisivo que se aproximava. Um silêncio pairou enquanto o olhar de todos se voltava para Lucas.
Qual é a sua decisão, Lucas? Clara gritou. Mas sua imagem começava a se distorcer, como se o mar estivesse brincando com a sua realidade. Ele sentiu um frio na espinha. Era como se a presença dela estivesse sendo sugada para longe. E ele não podia deixar isso acontecer. Lucas, não! O homem grisalho rompeu o silêncio com uma urgência quase desesperadora. O que está à sua frente é uma escolha que vai além da sua compreensão. Você precisa saber mais sobre o legado antes de decidir. Seus olhos estavam cheios de pânico e a multidão parecia hipnotizada, ouvindo cada palavra. A onda que havia se erguido não estava apenas ameaçando Clara, mas todo o pano de fundo que construía a vida de Lucas. Ele olhou para Helena, que estava fora de si, mas suas expressões misturavam raiva e medo. Então, algo se rompeu dentro dele. Chega! Lucas gritou, tomando coragem diante do que mais teme. Tudo o que eu quero é salvar Clara. Ele se virou de volta para o mar quando a onda começou a se quebrar violentamente. A luz do amuleto piscou. Mais intensamente, como se estivesse respondendo à sua determinação. De repente, uma nova figura emergiu da água. Era uma mulher, alta e esquelética, com cabelos esvoaçantes e uma presença sombria. Você está muito próximo da verdade, Lucas, disse ela, sua voz ecoando através das ondas. Quem é você? Lucas não pôde evitar a pergunta, mas sua voz tremia de medo. Eu sou o que resta do pacto, a sombra que a sua mãe fez para garantir que tudo acontecesse como deveria. A escolha deve ser feita por você. As palavras dela eram como veneno, misturadas em uma melodia aterradora. Pacto? O choque balançou Lucas. Uma folha. Não! Você não pode saber disso! Ela parecia desesperada, as mãos tremendo enquanto se aproximava da água. Ela estava certa, a mulher continuou, ignorando Helena. Tudo está interligado, Lucas. Clara não é apenas sua amiga. Ela é parte do seu destino. E se você não fizer a escolha certa, todos vocês serão vítimas do que foi selado. As palavras dela se firmaram pesadas no ar. O medo se instalou, e a multidão que antes estava em silêncio, agora murmurava. A ansiedade crescendo como uma onda. Lucas olhou para Clara, que começava a desaparecer, metamorfoseando-se em sombras e luz. Lucas! Sua voz ecoou mais uma vez. Um grito elétrico que atravessou as ondas. Foi nesse momento crítico que tudo mudou. A outra figura, a mulher sombria, simplesmente sorriu. Você, Lucas, tem que decidir. E a escolha não é apenas entre salvar Clara ou seu legado, ela disse. Sua verdadeira mãe não é quem você pensa que é. Chocado, Lucas sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. O tempo parecia desacelerar enquanto ele processava aquelas palavras devastadoras. O que significava isso? A mulher na água tinha conhecimento de algo inimaginável, algo que poderia desmoronar sua vida. Você não pode estar falando sério. A voz de Lucas estava no limite do desespero. A minha mãe, ela sempre foi... Helena interrompeu, sua voz baixa, quase um sussurro, mas cortante como um vidro. Lucas, você precisa acreditar em mim. Não escute essa mulher! Você sabe quem eu sou! Mas era tarde demais. A semente da dúvida já havia sido plantada. Qual é a verdade, Helena? Lucas perguntou, sua voz carregada de dor e frustração. Ele se voltou para a mulher sombria.
esperando pelas revelações. Você vai descobrir toda a verdade hoje, ela disse. E como se tivesse pronunciado uma palavra mágica, a praia tremeu. Uma explosão de luz saiu do amuleto, cobrindo tudo em um brilho ofuscante. Clara estava em meio àquele clarão. Lucas, a escolha é sua! Ela gritou novamente e tudo, de repente, ficou escuro. Quando a luz se dissipou, nada parecia o mesmo. A praia estava vazia. Ninguém ao redor. Apenas Lucas, Helena e o amuleto brilhando na areia. O que tinha acontecido? O que essa escolha significava? O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? O peso das revelações ficou pairando no ar, enquanto Lucas olhava em volta. Os sentimentos de pânico e confusão envolvendo-o como um manto. E a verdade? A verdade estava mais próxima do que nunca, mas tão distante ao mesmo tempo. O amuleto pulsava na areia e a sensação de perda ainda pesava em Lucas. Ele estava paralisado, olhando para o objeto que antes parecia uma chave e agora parecia uma maldição. Clara havia desaparecido e a dor aguda invadia seu peito. O caos na praia só aumentava. Os murmúrios da multidão ecoavam como um rolar de trovão, criando um pano de fundo aterrador para o momento decisivo que se aproximava. Um silêncio pairou enquanto o olhar de todos se voltava para Lucas. Qual é a sua decisão, Lucas? Clara gritou, mas sua imagem começava a se distorcer, como se o mar estivesse brincando com a sua realidade. Ele sentiu um frio na espinha. Era como se a presença dela estivesse sendo sugada para longe. E ele não podia deixar isso acontecer. Lucas, não! O homem grisalho rompeu o silêncio com uma urgência quase desesperadora. O que está à sua frente é uma escolha que vai além da sua compreensão. Você precisa saber mais sobre o legado antes de decidir. Seus olhos estavam cheios de pânico e a multidão parecia hipnotizada, ouvindo cada palavra. A onda que havia se erguido não estava apenas ameaçando Clara, mas todo o pano de fundo que construía a vida de Lucas. Ele olhou para Helena, que estava fora de si, mas suas expressões misturavam raiva e medo. Então, algo se rompeu dentro dele. Chega! Lucas gritou, tomando coragem diante do que mais teme. Tudo o que eu quero é salvar Clara. Ele se virou de volta para o mar quando a onda começou a se quebrar violentamente. A luz do amuleto piscou mais intensamente, como se estivesse respondendo à sua determinação. De repente, uma nova figura emergiu da água. Era uma mulher, alta e esquelética, com cabelos esvoaçantes e uma presença sombria. Você está muito próximo da verdade, Lucas, disse ela, sua voz ecoando através das ondas. Quem é você, Felistona? Mas sua voz tremia de medo. Eu sou o que resta do pacto que tudo acontecesse como deveria. A escolha deve ser feita por você. As palavras dela eram como veneno misturadas em uma melodia aterradora. Ao ouvir isso, eu vi uma besteira. Pumcibera pergunta. Eu? Sou o que resta do pacto, a sombra que a sua mãe fez para garantir que tudo acontecesse como deveria. Ao ouvir isso, eu sou o que resta do pacto, a sombra que a sua mãe fez para garantir que tudo acontecesse como deveria? Voltou para a mulher sombria
esperando pelas revelações. Você vai descobrir toda a verdade hoje, ela disse. E como se tivesse pronunciado uma palavra mágica, a praia tremeu. Uma explosão de luz saiu do amuleto, cobrindo tudo em um brilho ofuscante. Clara estava em meio àquele clarão. Lucas, a escolha é sua! Ela gritou novamente. E tudo, de repente, ficou escuro. Quando a luz se dissipou, nada parecia o mesmo. A praia estava vazia. Ninguém ao redor, apenas Lucas, Helena e o amuleto brilhando na areia. O que tinha acontecido? O que essa escolha significava? O que mais ele não sabia sobre sua própria vida? O peso das revelações ficou pairando no ar, enquanto Lucas olhava em volta. Os sentimentos de pânico e confusão envolvendo como um manto. Um barulho repentino atormentou o silêncio. Uma sombra grande, escura, surgiu do mar agitado. Lucas se aproximou sem acreditar no que via. Era uma figura familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era seu pai, mas com um ar hostil. Ele estava vestindo roupas que pareciam de outro tempo, como se houvesse voltado de um lugar muito distante. Pai? Lucas sussurrou confuso. O que você está fazendo aqui? Como você... Sua pergunta ficou presa na garganta. Você não deveria estar aqui, Lucas. Ele gritou, a voz rasgando a calma. Você não sabe do que está se metendo. Esse pacto não é só sobre sua mãe e você. Tem mais pessoas envolvidas. Lucas sentiu o coração disparar. Não era apenas a dor de ter perdido Clara que o assombrava agora. Era o medo do desconhecido. O que você quer dizer? Quem mais? Helena, agora pálida, balançou a cabeça. Ele nunca deveria ter voltado. Você não sabe o que isso significa. A figura do pai avançou, uma mistura de raiva e desespero. Eu fiz o que tive que fazer. Sua mãe se envolveu em algo muito mais profundo. Algo que você pode acabar carregando para sempre. E agora, Lucas, você vai ter que escolher entre a salvação dela ou a sua. Lucas estava em choque. A realidade estava se desintegrando. Ele não ficou apenas com uma decisão impossivelmente difícil, mas agora era sobre sua família, o legado e a escolha entre o que restava da memória de sua mãe e o futuro que ainda poderia ter. Enquanto a maré subia, ele olhou nos olhos de seu pai, que exalava uma mistura de amor e temor. Que tipo de segredo ele carregava que podia destruir tudo? O amuleto começou a vibrar mais forte, imbatível, pedindo sua atenção. E que restava era uma linha tênue entre o passado e o presente. O que seria o próximo passo? E que verdades mais ocultas estavam prestes a ser reveladas? O amuleto pulsava na areia e Lucas sentia que o chão sob seus pés balançava. A presença de seu pai, sombria e ameaçadora, tornou tudo ainda mais confuso. Aquele homem que estivera ausente, agora emergia como um espectro de uma vida que ele mal conhecia. Você não deveria estar aqui, Lucas. A voz dele ecoava com urgência e dor, como se fosse uma faca cortando o silêncio. Pai, o que você está escondendo? Lucas perguntou, sua voz traindo medo. O que está acontecendo? O que a minha mãe fez? Ele olhou para Helena, que tenia ao seu lado, como se o peso das revelações a estivesse esmagando. Lucas percebeu que algo estava prestes a se desdobrar. Mas o quê? Ela não era apenas a sua mãe. O homem continuou, os olhos cheios de um tumulto emocional. Ela era uma guardiã, Lucas.
diante de um segredo que pode destruir tudo. Sua voz se elevou e a multidão começou a murmurar, olhos arregalados em expectativa. Destruir tudo? O coração de Lucas disparou. Do que você está falando? Antes que pudesse processar, uma onda gigantesca se ergueu novamente do mar, mais furiosa do que antes, como se estivesse atacando a praia. Clara! O pensamento abrupto o atingiu como um soco no estômago. Ela estava lá, longe, lutando contra algo que ele não conseguia ver. Clara! Ele gritou, mas as palavras se perderam na ferocidade da tempestade. Então, a mulher sombria que emergira antes apareceu ao lado de seu pai. O contraste era chocante. Você precisa agir imediatamente, Lucas. O futuro de Clara está em suas mãos. A voz dela era como um uivo entre as ondas, e Lucas sentia como se estivesse no centro de um furacão emocional. Escolha agora! Seu pai ordenou, tomando um passo à frente. Se você não fizer isso, Clara e você ficarão presos nesse ciclo para sempre. Você precisa decidir se quer ter poder ou se quer salvar aqueles que ama. E que força essa decisão terá em sua vida? Uma tremenda pressão começou a se formar no peito de Lucas. O amuleto na areia brilhou intensamente, quase como se estivesse pulsando, chamando-o. Enquanto a tempestade rodopiava em sua mente, ele olhou nos olhos de seu pai, buscando respostas. Por quê? Por que tudo isso tem que ser tão complicado? A frustração se misturava à trepidação. A mulher sombria então sorriu, de uma maneira que fez Lucas estremecer. O verdadeiro choque não é que você tenha que escolher entre poder ou amor. É que você já é parte do pacto. Você sempre foi. E isso significa que você carrega a essência da verdade, mas não sabe com quem está lidando. O quê? O que ela queria dizer? Confuso e assombrado, Lucas não percebeu o momento em que as ondas começaram a se agitar ainda mais. E então, acima do rugido da tempestade, uma voz diferente cortou o ar. Uma voz que ele reconhecia, mas não queria. Era de sua mãe. Lucas! Ela gritou, vinda das profundezas da água. Desça! A arca está aberta e o tempo está acabando! Lucas ficou parado, aterrado. Era como se tudo tivesse girado de cabeça para baixo. Mãe, ele gritou, a verdade está submersa onde você nunca imaginou. Ela respondeu, e a imagem dela na água se tornou mais clara, um reflexo de dor e amor que agora ele entendia que não poderia ignorar. Nesse instante, um estrondo ensurdecedor ecoou enquanto uma onda colossal desabava sobre a praia, engolindo tudo em seu caminho. Jericos de gritos ecoavam e a confusão reinava. Todo mundo estava correndo e Lucas, enlouquecido, tentava ver seu pai e não conseguia. O manto de água os envolveu, ocultando a resposta que ele tanto desejava ouvir. Quando a água se acalmou, ele se viu do lado de fora, sozinho. O mar estava tranquilo, mas o vazio no seu coração é ensurdecedor. O amuleto agora flutuava em direção ao horizonte, como se quisesse levá-lo com ele. E a única coisa que restou na areia era uma silhueta familiar, mas com uma expressão de desespero irreconhecível. Uma mistura de amor e traição. E com esse evento devastador, a linha entre o certo e o errado, o amor e a dor, tudo se embaraçava em um mistério ainda mais profundo. O que realmente havia acontecido? A escolha estava longe de ser feita. E Lucas entendeu que o futuro não só dependia dele, mas de segredos guardados e revelados nas profundezas escuras de sua família. A verdade estava solta, e ele tinha apenas o tempo do
clímax daquele tumulto para decidir seu próximo passo. O amuleto pulsava na areia, enquanto Lucas olhava em volta, tentando juntar os pedaços da realidade que se despedaçava ao seu redor. Clara havia desaparecido e o peso das palavras de sua mãe ainda ecoava em sua mente. Ele queria entender, mas a confusão era insuportável. O mar estava parecendo mais agitado, como se as ondas estivessem ansiosas por algo que estava prestes a acontecer. Você precisa escolher agora! Lucas! A voz do pai ressoou através do ronco das ondas, e Lucas olhou para ele com uma mistura de medo e esperança. O que ele deveria fazer? O que significava essa escolha? Então, numa fração de segundo, tudo mudou. Uma sombra emergiu do mar. Não era Clara, nem a mulher sombria. Era uma figura diferente. Um homem alto, com um olhar intenso. A multidão estremeceu em silêncio. Os murmúrios começaram a crescer. Quem era aquele? Por que todos estavam balançando a cabeça, horrorizados? Você não deveria ter voltado! O homem gritou e as palavras soaram como um trovão. Era um eco familiar e Lucas sentiu seu coração disparar. Você não sabe o que fez. Era como se uma bomba tivesse sido lançada em meio a todos eles. O homem avançou e todos recuaram. O pacto não foi selado, ele foi rompido. Ele olhou para Lucas com uma fúria que queimava. O que você fez ao tocar o amuleto? Estava todo esse tempo se movendo. Entre sombras. Você não sabe a verdade. Pelo amor de Deus! Quem é você? Lucas gritou, sentindo a tensão cortante no ar. O mar parecia responder à agitação. As ondas se agitando ainda mais, como se quisessem ajudar a revelar os segredos escondidos. Sou Gabriel, o homem respondeu, e todos na praia ficaram ainda mais tensos. E sou seu irmão! Aquilo foi um choque e paralisou Lucas. Um irmão? Como ele nunca soubera de Gabriel? Ele olhou para o pai, e o homem parecia desmoronar diante da revelação. Como isso pode ser verdade? Lucas perguntou, a voz embargada, olhos arregalados. Ele começou a entender que o legado era mais complicado do que imaginava. Você precisa saber a verdade. A sua mãe fez um pacto para nos salvar, mas também para nos separar. E eu sou a prova viva de que a mentira se tornou parte da nossa história. Gabriel disse, e cada palavra atingia Lucas como um golpe. Helena ficou em silêncio, o rosto empalidecendo ainda mais. O olhar de desespero dela penetrava sua pele. Isso não pode ser verdade! Não podemos confiar nele! Mas a revelação estava ali, pulsando na areia com o amuleto, que parecia vibrar em um ritmo frenético. O que mais estava escondido naquela trama familiar? O que mais havia sido escondido? Se você não decidir logo, Lucas, ficará preso nessa confusão para sempre. Clara, ela está lá fora e eu posso ajudá-lo a salvá-la. Mas você precisa confiar em mim, Gabriela insistiu, a voz desesperada agora. A multidão olhava entre eles, a tensão quase palpável. Murmurando, alguns começando a chorar. Confiança? Você é um desconhecido. E agora, a ideia de ter um irmão só complica tudo. Lucas explodiu, com os sentimentos fervendo, misturando medo e raiva. Eu sei que parece uma loucura, mas você precisa entender, Lucas. Eu sou parte de você. E o que aconteceu no passado, isso foi mais um sacrifício para que você pudesse ter uma vida. Mas agora a vida de Clara depende da sua escolha.
Cabe a você decidir como encarar isso, Gabriel disse, seu olhar atingindo o coração de Lucas. E enquanto a tempestade aumentava, a realidade começou a desmoronar. Em um novo padrão. Se você quiser realmente salvar a sua amiga, você precisa aceitar a verdade sobre sua família. As ondas rugiam atrás dele. E Lucas estava paralisado em um mar de confusões. Não sabia o que fazer. Seu mundo estava de pernas para o ar e a pergunta gritava em seu coração. O que mais ele não sabia? As respostas estavam mais perto do que pensava, mas a escolha vinha com um custo. Ele ainda tinha a chance de salvá-la. Mas como tudo isso se desenrolaria? Desesperado, a realidade parecia balançar novamente, cada segundo mais intenso que o anterior. O que viria a seguir? O amuleto pulsava intensamente na areia, ecoando a urgência do momento. Lucas sentia a pressão crescendo no peito, enquanto seu olhar oscilava entre o pai e Gabriel, seu irmão recém-revelado. A tempestade se formava em seu coração e a agitação do mar rugia em resposta ao conflito que o consumia. Lucas, você precisa decidir. A voz de Gabriel era uma súplica desesperada. A vida de Clara está em jogo e o nosso futuro também. O homem parecia angustiado, os olhos refletindo a dor de um passado que não havia vivido. Salvar Clara, ou aceitar a verdade sobre minha família. O dilema era devastador. Ele olhou ao redor, a multidão novamente em choque. A tensão, uma sombra pairando sobre todos. O que eu faço? O mar estava mais calmo, um prenúncio de um confronto iminente. Você sabe que isso é real, Lucas. O pai disse, sua voz pesada com desespero. As escolhas que você fizer agora irão desenhar o seu destino e o de cada um de nós. O poder que vem com a linhagem não é só um presente, é um fardo. Cale-se, você não sabe nada! Helena rugiu, a voz quebrada, mas Lucas não prestou atenção nela. Estava concentrado na forma como Clara ainda lutava contra a corrente. A imagem dela se tornava mais fraca, e ele não podia permitir que fosse assim. Ele respirou profundamente, tomando coragem. Se eu sou parte desse pacto, então eu posso mudá-lo. Um lampejo de esperança o atravessou. Ele olhou para o mar e com todas as suas forças gritou. Clara, eu vou te trazer de volta! A água vibrava, as ondas lançando, e então, como tivesse respondendo ao seu chamado, uma luz intensa explodiu do amuleto. Clara emergiu daquela luz, seus olhos brilhantes, e Lucas viu a determinação refletida. Eu estou aqui, Lucas! Juntos podemos quebrar o ciclo! A imagem deles estava se fundindo, e por um momento o caos se acalmou. O brilho do amuleto continuava a pulsar como um coração. A presença de Gabriel crescia, fluindo com a energia que se acumulava entre eles. Você tem que aceitar quem você é, Lucas. O poder, a verdade, você não pode fugir disso. Lucas segurou firme o amuleto, sentindo a energia vibrando em suas mãos. Em um gesto decidido, ele começou a invocar o poder que o conectava à sua família. Eu aceito. Aceito a minha verdadeira identidade e a liberdade de todos nós. E com isso, uma onda de luz irrompeu do amuleto, atravessando a todos como uma explosão de esperança. As vozes da multidão foram absorvidas pela energia vibrante. Helena olhou para Lucas, um misto de desespero e admiração em seu olhar. Não, você não pode! Ela não terminou a frase, pois a luz envolveu tudo ao seu redor, redefinindo as regras do destino. Quando a luz finalmente dissipou, Lucas se viu na praia, mas agora completamente só.
O mar estava calmo, as ondas sussurravam segredos que ele mal conseguia ouvir. Clara, Gabriel e seu pai haviam desaparecido, deixando apenas um eco de suas vozes na sua mente. É hora de enfrentar a verdade. A voz da mulher sombria ressoou no fundo. O legado não foi destruído. Ele apenas começou uma nova jornada. Enquanto o amuleto pulsava, tranquila na areia, Lucas percebeu que o passado havia se dissolvido. Mas o futuro ainda era uma tela em branco. E a escolha de como desenhá-lo estava em suas mãos. O que ele deveria fazer agora? O que mais o aguardava? Esse era o momento de se preparar, de entender que a vida continuava e as possibilidades estavam se abrindo diante dele. Lucas sentiu uma onda de determinação atravessar seu corpo, e com isso, tudo ficou em suspenso. O mar, a areia e o poder do amuleto. O destino estava longe de ser decidido, mas algo dizia a ele que essa era apenas a primeira página de um novo capítulo. Antes de nos despedirmos, preciso te lembrar. Você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo, a continuar essa jornada incrível. Comenta aqui embaixo suas reações e teorias. Eu adoro saber o que vocês pensam. E por favor, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere